Fala galera, Laerte Viana na área. Já vou começar o vídeo hoje com uma opinião impopular. Pra mim é muito melhor, tanto para assistir quanto trabalhar, esses cards que começam na parte da tarde aqui no Brasil do que os da noite / madrugada. Hoje tivemos um exemplo. O UFC Fight Night de Abu Dhabi começou às 13 horas, uma hora logo após o almoço, e foi dos mais recheados. Os matchmakers investiram pesado, capricharam para agradar as cifras milionárias que vêm do Oriente Médio. O evento teve ótimas atrações, como 2 lutas que poderiam definir o próximo desafiante do peso galo, 4 brasileiros em ação, mais uma aguardada atuação do hypado Shamar Magomedov, a última dança de Tony Ferguson e muito mais. Já vou mostrar tudo aqui pra vocês, então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal porque é muito importante pra continuar dando aquela moral, não custa nada e pra mim vale muito pro YouTube entender que vocês apoiam meu trabalho. Beleza? Vamos pra resenha. Queria começar hoje destacando como é bom, que excepcional lutador Deiveson Figueiredo. Passou da hora da gente valorizar mais esse cara, ex-campeão peso mosca, subiu pro peso galo e não tá nem aí, tá batendo de frente, tirando a galera da elite pra nada. Já teve uma ótima atuação na estreia contra o Rob Font, se tornou o primeiro a finalizar o ex-campeão da divisão Cody Garbrandt e hoje pegou o Marlon Vera, que na última rodada disputou o cinturão e teve mais uma atuação convincente, dominante. Craque. Deiveson venceu a primeira etapa usando a estratégia de levar a luta para o solo, mostrando como seu jogo é completo e nos 2 rounds seguintes venceu em pé, na trocação, com direito a knockdown no equatoriano. A mão do Daico é tão pesada que derruba os caras até da divisão de cima. No final, 2 juízes marcaram 29-28 e outro 30-27. Vitória claríssima do paraense. Marlon Vera é um atleta duríssimo, nunca foi nem nocauteado, nem finalizado e não foi dessa vez, mas ainda assim o Daico sobrou e deu show também com o microfone na mão. Quando ganhou, foi entrevistado pelo Cormier e pediu pelo cinturão. Fez o dever de casa. E convenhamos aqui que é mais do que merecido. E com esse nível de atuação, essa evolução, essa inteligência, digo pra vocês que é seríssimo candidato a entrar pro seleto grupo de duplo campeões do UFC. Só não dá pra cravar que o Figueiredo será o próximo a disputar o cinturão peso galo, porque na atração principal, o Magomedov, primo de Khabib, que estava no corner inclusive, ganhou, bateu o Cory Sandhagen, se manteve invicto, só que o resultado foi muito, mas muito polêmico. É preciso destacar que o duelo foi do mais alto nível, 2 caras acima da média. Durante os 3 primeiros rounds, o russo tentou levar pro chão e não teve êxito. Até quedou, mas o Cory se defendeu bem, voltava para trocação e dominava na área, aterrissou mais golpes e foi melhor em pé durante 15 minutos. Nurmagomedov cresceu nos 2 rounds finais e controlou o rival, mostrando superioridade. Quando acabou, estava muito claro que foram os 2 primeiros rounds pro americano, os 2 últimos pro russo. O terceiro seria o fiel da balança. Eu marquei 3-2 pro Cory Sandhagen, mas dá pra aceitar quem fala que viu 3-2 pro Nurmagomedov. De fato, a luta foi bastante equilibrada. O que não dá pra aceitar de maneira nenhuma, em hipótese alguma, é a pontuação oficial dos juízes. 2 marcaram 4-1 pro russo e o outro, pasmem, 5-0 pro russo. Na moral, isso é um absurdo. É papo de quebrar sigilo bancário, telefônico e investigar, porque não é aceitável. Em mundo nenhum isso aconteceu. Em nenhuma possibilidade o irmão venceu 5 rounds. No máximo 3. É esse tipo de pontuação que mancha o esporte e a credibilidade dos que estão envolvidos. Sabe o que vai acontecer agora com esses juízes que deram essa marcação absurda? Nada, nenhum tipo de punição. Vão seguir a vida normalmente. 2024 esse tipo de coisa ainda acontece. O MMA precisa ser muito mais profissional do que a gente imagina. O buraco é bem mais embaixo. Em relação ao Nurmagomedov, ótimo para ele, 18-0 no cartel agora, pediu para disputar o cinturão na sequência e concorre com o Daico essa vaga, né? Quem que vocês acham que merece mais? Também tivemos a despedida de Tony Ferguson contra Michael Chiesa e a luta foi mais do mesmo. O El Cucuy até tentou andar pra frente, mas não é nenhum rascunho daquele cara agressivo e com ímpeto que encantou a todos. Chiesa não teve dificuldades para achar a distância e em apenas 3 minutos já estava nas costas. Foi questão de tempo para encaixar o mata-leão, apertar o pescoço e fazer com que Ferguson desse os 3 tapinhas. É triste pensar que um lutador tão lendário como foi o Tony Ferguson, né, que caiu nas graças do público, extremamente agressivo, se tornou um dos queridinhos de todo mundo, agora vai ficar marcado para sempre, eternizado com uma marca negativa. É o primeiro cara a atingir 8 derrotas consecutivas dentro do UFC. E é ainda mais bizarro pensar que o seu cartel tá quase equilibrado. As próximas gerações vão olhar para trás e ver um cara que venceu 15 e perdeu 9. Talvez nem se lembre que emplacou 12 vitórias seguidas, foi campeão interino e deveria ter disputado o linear em pelo menos 2 ou 3 oportunidades. Mas o destino não quis. Ainda mais estranho foi a entrevista pós-luta. No centro do octógono, quando foi questionado se acabava ali, se iria pendurar as luvas, ele até tinha tirado, ele deixou apenas uma luva no centro do octógono. Disse que está na dúvida, que ainda não se decidiu, mas que gostaria de lutar de novo.
torço de coração para que isso não aconteça. Tá ficando perigoso para a saúde do El Cucuy. Tomara que ele mude de ideia, vá descansar, procura outra profissão, que é o melhor para o cara. Outros destaques ficam por conta do hypado Sharamagomedov. Entrou em ação contra Mihail Oleksiejczuk e encontrou dificuldades. Perdeu o primeiro round, mas o polonês cansou na segunda etapa e o russo cresceu. Conectou bons chutes para ir pontuando, apesar de ter mostrado as falhas de sempre. Agora 3-0 para ele dentro do octógono e desafiou Nick Diaz para se enfrentar em Abu Dhabi. Chara se mantém invicto, agora com 14-0, mas se eu dissesse que ele já me convenceu, eu estaria mentindo. Eu ainda não vi nada que mostre que ele está pronto para a elite e talvez ele mesmo saiba disso, tanto que pediu pelo aposentado Nick Diaz ao invés de chamar algum top 15. De qualquer maneira, é um cara que tem tempo para continuar evoluindo e um personagem interessante. Vamos ficar de olho. Abrindo a porção principal, o peso leve Elvis Brener sucumbiu diante do bom lutador Joel Alvarez. Ele foi dominado durante os 2 rounds iniciais e nocauteado na terceira etapa após uma sequência brutal. Olho nesse espanhol, ele é muito talentoso. São 20 vitórias na carreira, todas pela via rápida. Ótima vantagem física para a categoria, tem 1,91 m e é um dos mais altos do peso leve. Já o Elvis amarga sua segunda derrota seguida após ter vencido as 3 primeiras na casa. Mackenzie Dern encerrou uma fase de 2 derrotas consecutivas numa luta equilibrada e bastante disputada contra Lupita Godinez, vencendo na decisão unânime dos juízes com um triplo 29-28. Resultado importante para dar tranquilidade para Mackenzie, que volta a olhar para a parte de cima. O primeiro brasileiro a entrar em ação foi o peso leve Cauê Fernandes, que venceu sua primeira luta na companhia com uma atuação de altíssimo nível. Tirou para nada o atleta local Mohamed Yahya, mostrando grande vantagem na luta em pé e nocauteando ainda no primeiro round. Excelente triunfo do atleta da Nova União. Destaque também para o meio pesado Azamat Murzakanov, que atropelou o duríssimo Alonso Manifield com um nocaute brutal e manteve sua invencibilidade. Agora com 14-0 no cartel e 4 vitórias no Ultimate. Prestem atenção nesse russo, já é o número 14 no ranking e é questão de tempo para incomodar a elite. Enfim, queria saber o que vocês acharam da vitória do Deiveson Figueiredo. Tá impressionando. Merece disputar o cinturão ou a vaga vai ficar com uma no Magomedov? Aliás, vocês acharam que o russo venceu? Qual foi a pontuação que vocês deram para essa luta? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Se inscrevam aqui para ficar ligado em tudo. Nesse domingo tem 2 resenhas já gravadas, já editadas que eu vou soltar aqui. Fiquem de olho porque tem movimentações, lutas bombásticas anunciadas. Eu vou explicar todo o cenário que tá tudo bagunçado no UFC agora, viu? Então fiquem ligados, conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu!